Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria e São José. Chegamos ao 13º dia. Meu coração está assim, latejando de alegria. Sabe por quê? Porque é uma caminhada muito linda. Bom dia, Ritinha. É uma caminhada que nos inspira, que nos faz sentir que a gente está vivo, que a gente tem um motivo pelo qual nós estamos aqui, né? Esse motivo é Deus. Nada mais faz sentido. Nada. O quanto você ganha no seu trabalho, o quanto você está sendo, vamos dizer assim, bem sucedido. Nada disso. É o quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente a presença dEle, o amor dEle. E aí a sua vida passa a ter sentido, porque tudo, Deus quer nos dar em abundância. Ele quer fazer medidas transbordantes. Lembra do evangelho dessa semana? São medidas que vão, superabundar a nossa vida. Aonde o pecado, cresce, superabunda a graça. Porque Deus não desiste da gente. Ele não vai desistir nunca de nós. Nunca. O único desejo de um pai, quando deixa o filho lá na escola, é buscá-lo no final do período, bem, feliz. É assim que Deus nos quer. E a gente precisa seguir o que Ele nos orienta, porque tudo aquilo que Ele fala pra gente assim, não faz isso não, é porque Ele sabe que isso vai nos condicionar, à morte eterna. É só isso. Eu falo muito com os meus... Oi, Ney, tá joia? Eu falo muito para os meus alunos isso, sabe? Eu falo, olha, se você pegar a Constituição, o livro é desse tamanho, cheio de leis, mas Deus só nos deu 10. E Jesus resume para 2. 2 leis nos são necessárias para a gente entrar no reino de Deus. Ama a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a força, e ame o próximo como a ti mesmo. Assim a gente, encerra a nossa conversa e vamos para o 13º dia. Luana, bora lá? Então bora. Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. 13º dia. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. A posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade da paternidade. Venerável Joseph Mendizente. Desculpa, viu, Joseph, se eu falei seu nome errado. Os cristãos usam muitos termos para descrever a paternidade de São José. Ele é chamado de pai legal, putativo, espiritual, virginal e adotivo de Jesus. Embora nenhum desses títulos seja encontrado no Novo Testamento, todos são formas legítimas de descrever a paternidade de São José. Desses títulos, o pai adotivo é o mais comum. Vamos lá. Pois o ato de dar o nome à criança, no antigo costume judaico, era responsabilidade legal do pai. Embora tu, São José, não sejas necessário para a concepção e nascimento da criança, serás necessário para o seu sustento. O seu primeiro cuidado será em relação a seu nome. Santo Alberto Magno, grande doutor. A responsabilidade legal de São José de dar o nome ao menino Jesus foi conferida por Deus, quando o anjo revelou a São José que ele não deveria ter medo de levar Maria, a criança em seu ventre, para sua casa, sob seus cuidados. O papel de São José de dar o nome ao Salvador é extremamente importante. Significa para o mundo que São José é o pai legal de Jesus. A dignidade de São José deriva de seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então o homem a quem o Filho de Deus chama de pai, a quem ele, Jesus, serve e obedece e diante do qual se ajoelha para receber a bênção paterna. São Pedro, Julião e Marde. O papel de São José como pai adotivo de Jesus pode parecer algo meramente contratual, mas o latim nos fornece uma visão mais profunda desse assunto.
Em latim, o título dado a São José para indicar seu papel de pai adotivo é Filii Dei Nutritiae. Literalmente significa nutridor do Filho de Deus. Como você pode ver, o título de pai adotivo é uma tradução muito pobre do original do latim. Chamar São José de pai adotivo de Jesus é válido. De qualquer forma, devemos enfatizar que essa paternidade não era só uma paternidade legal, mas uma paternidade consagrada, afetuosa, fiel e eterna. A paternidade espiritual de São José é para sempre. O relacionamento amoroso entre o pai espiritual e o filho dura para sempre. Em outras palavras, Jesus continua a ser o filho de São José no céu, no paraíso. São José não exerce mais uma paternidade legal sobre Jesus, mas permanece sua relação de amor, afeto e fidelidade para com ele, assim como para com o corpo místico de Jesus. Ao contrário do casamento, onde o relacionamento não permanece na eternidade, ver em Mateus 22, versículo 30, a paternidade espiritual de São José sobre Cristo e seu corpo místico dura para sempre. A paternidade espiritual com a maternidade espiritual duram para sempre. Se não fosse esse o caso, a igreja precisaria parar de chamar Jesus de filho de José. A igreja também deveria deixar de chamar Maria, que está no céu, de nossa mãe espiritual. São José será sempre seu pai espiritual, sempre. Não precisa ter medo. Dê a sua bênção à Santíssima Trindade. Chame Deus de Pai, de Papai. Esse título nos foi confiado por Jesus Cristo no nosso batismo. E através desse momento, onde você se tornará um consagrado a São José, nunca deixe de lembrar dele como pai também. Jesus não vai se ofender por isso, tá bom? É válido. O que é válido para Jesus é válido para você. São José sempre será o seu pai espiritual. Assim como cuidou de Jesus na terra, São José cuidará de você em sua peregrinação terrena. São José é seu amoroso provedor, educador e protetor. Quando a sua vida terrena terminar, São José continuará a ser seu pai, não em um nível terreno, mas em um nível espiritual. No céu, você sempre será conhecido como um filho de São José. Pronto, eu já posso fazer a consagração hoje. Pronto, acabou, né? Já está tudo resolvido. Olha que coisa linda. Imagina, a gente chegando no céu e Nossa Senhora e São José nos recebendo. Imagina que privilégio. Ninguém jamais será capaz de louvar dignamente a São José, a quem tu, ó verdadeiro Filho unigênito do Pai Eterno, te dignastes a ter como pai adotivo. Santo Efrem da Síria. E aí nós vamos para a página 191, que é a página que vai falar sobre o Pai Virginal de Jesus. Essa leitura é uma leitura muito extensa. O que nós faremos? Tentei resumir um pouquinho e deixei alguns relatos de alguns santos para que vocês pudessem depois fazer, tá? E aí eu coloco lá no grupo. Pode ser? Quer dizer, todos vocês têm o livro, né, gente? É bom que tenham, tá? É importante que vocês já tenham comprado. Se não comprarem, ainda comprem. Este livro aqui para vocês se tornarão eterno, porque a consagração exige que a gente faça a renovação anual e necessariamente vocês não precisam fazer essa renovação com o grupo Consagra-te. Vocês podem fazer por vocês, né? O que eu acho super válido, porque vocês já tiveram uma amostra aqui mais ou menos de como funciona. Depois vocês seguem. Mas também, se quiser continuar fazendo pelo Consagra-te, tá tudo bem também. Eu faço essa redução para a gente não ficar muito longo. Mas, para vocês que já possuem o livro, quem não possui, compre. Página 191. Está em perfeito acordo com a fé o espírito da igreja honrar como virgem não somente a mãe de Deus, mas também José, São Pedro Damião. A mãe de Jesus é uma virgem perpétua,
A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. Quão importante? Bem, no século IV, um bispo chamado Bono de Ilíria, região que hoje corresponde aos territórios da Albânia, Montenegro e Croácia, foi censurado por seus irmãos bispos e destituído do episcopado por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. O Papa da época, São Cirício, reescreveu uma carta para os leais bispos de Iria, agradecendo-lhes a correção do irmão errante. Não se pode negar que estáveis certos ao corrigir a doutrina sobre os filhos de Maria, nem que estáis certos ao rejeitar a ideia de que outro filho qualquer pudesse ter vindo do mesmo ventre virginal de que nasceu conforme a carne, o Cristo. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante para o cristianismo que o Papa Martinho I fez dela um dogma da fé durante o Concílio de Latrão, em 649. Com isso em mente, você sabia que há na Igreja uma tradição que atribui virgindade perpétua também a São José? Essa tradição foi adotada e promovida por santos místicos e papas ao longo do século. Mas antes de entrar no assunto, é preciso responder algumas objeções que muitas vezes se levantam contra a virgindade de Maria. No curso dessa abordagem surgirá uma imagem mais clara da virgindade de São José. Em primeiro lugar, já se disse que as passagens do Novo Testamento que se referem aos irmãos e irmãs de Jesus, em Marcos 3, Mateus 13, indicam claramente que Maria não permaneceu virgem. À primeira vista, essas passagens parecem contradizer a virgindade perpétua de Maria, bem como a possibilidade de São José de permanecido virgem. Mas o Catecismo da Igreja Católica oferece uma resposta concisa para essa questão. A Igreja entendeu sempre essas passagens como não designado outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, em Mateus 13, versículo 55, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria, em Mateus 28, 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida no Antigo Testamento. O que acontece, gente, é que a gente está buscando, assim como a tradução no latim nos dá um conceito muito maior do que diz respeito a pai adotivo, aquilo que dentro da língua pela qual nós buscamos compreender as Escrituras, traduzir as Escrituras, acaba que precisa conhecer um pouquinho mais da história, para que estes equívocos não sejam tão facilmente inseridos na nossa fé. O que acontece? Naquela época não existia, bom dia Camilinha, naquela época não existia o termo primo. Então existia o termo irmão, e aí tinha o termo irmão, que se refere a irmão consanguíneo, ou seja, irmão de sangue, e o termo irmão relacionado àqueles que são próximos, àqueles que sentam à mesa para comer, aqueles que são da família ou tão próximos como se fossem da família. E é por isso que Jesus coloca que quem são meus irmãos e quem são minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque qual é a função da igreja? Sermos todos os filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. A pia batismal é este útero que nos coloca ao nascimento no céu, e não o útero virginal de Nossa Senhora. Este útero virginal, ele veio somente para o Cristo e permaneceu assim. Não porque a questão da relação seja algo impuro, não. Mas porque tanto Nossa Senhora como São José haviam feito um voto perpétuo de castidade. Já tinham se consagrado a Deus. Porque Deus, ele jamais iria não receber essa doação. Ele já tinha planejado tudo isso. Faz parte do grande mistério. Sermos filhos do Filho unigênito dele
onde Ele nos dá a abertura para essa natalidade, né? Esse momento onde nós nascemos no céu, através do batismo, e assim nós estamos sendo lavados, né? Lavados de todo o nosso pecado e nascidos novamente. Nós somos da Santa Igreja Católica porque nós somos parte do corpo místico de Cristo, né? E por isso ela foi preservada, porque ela se tornou a mãe espiritual de todos os filhos de Deus. E São José, o pai espiritual de todos os filhos de Deus. E tudo aquilo que está dentro da nossa realidade é uma realidade maravilhosa. A sabedoria expressa no catecismo é um fruto dos séculos de estudo das Escrituras. Doutores familiares com expressões do Antigo Testamento sempre sustentaram que o Novo Testamento, quando descreve os familiares de Jesus como irmãos e irmãs, não se refere a seus irmãos biológicos, mas, na verdade, a expressão irmãos, tal como usada no Antigo Testamento, chegou no Novo Testamento como uma maneira de descrever os primos de Jesus. Todo estudioso da Bíblia sabe que nas versões gregas do Antigo e Novo Testamento, a palavra usada para os irmãos e irmãs é a mesma que se usa para primos e primas. São Jerônimo, talvez o maior estudioso das Escrituras, em toda a sua história da Igreja, enfrentou essa questão no século IV. Ele nos oferece as seguintes reflexões. Alguns suspeitam que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José com outra esposa. Seguem as extravagâncias de apócrifos que inventaram uma mulher com o nome de Escha. Como consta no livro que escrevemos contra Elvídio, entendemos por irmãos do Senhor não são os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleófas e tia materna do Senhor, o qual é chamada mãe de Tiago Menor, de José e de Judas, a quem o Evangelho, em outro lugar, dá nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados de irmão. São Jerônimo toca vários pontos deste trecho. Ele observa que os irmãos de Jesus não eram seus irmãos biológicos, mas seus primos, e também que a ideia de que São José tivesse filho de um casamento anterior tem origem em escritos apócrifos não canônicos, não reconhecidos. São Beda, o Venerável, um dos maiores historiadores do século VIII, ecoa o entendimento de São Jerônimo. Houve, com efeito, hereges que pensaram ter São José, o esposo da sempre Virgem Maria, gerado em outra esposa, aqueles que a Escritura designa como irmãos do Senhor. Outros ainda, mais engenhosos, pensaram que ele, São José, com a mesma Maria, dera vida a outros filhos depois do nascimento do Senhor. Contudo, meus caros filhos, sem temor de tal questionamento, temos a saber e admitir que não somente a Santa Mãe de Deus, mas também a Santa Testemunha e Guardião de sua castidade preservaram-se absolutamente de qualquer atos maritais. Em linguagem bíblica, chamam-se irmãos e irmãs do Senhor, não os seus filhos de Maria e José, mas os seus parentes. São Jerônimo e São Beda sabem de que falam. Estes grandes santos não só defendem uma verdade fundamental do cristianismo, a virgindade perpétua de Maria, como também reafirmam a tradição de que São José permaneceu virgem por toda a sua vida. Em segundo lugar, já se objetou que Maria não poderia ter permanecido virgem e, por associação, tampouco São José, porque diversas passagens do Novo Testamento se referem a Jesus como o primogênito de Maria. Em Lucas 2, versículo 7, e, mais uma vez, São Jerônimo oferece uma resposta bíblica à questão. Há quem disso conclua que Maria teve outros filhos, pois dizem que não se chama primogênito senão aquele que tem irmãos. Sendo que a Escritura dá o nome de primogênito, não ao mais velho entre irmãos, mas o primeiro filho de uma mãe. Dito de todo modo, enquanto a Escritura se refere a Jesus como o primogênito de Maria, não quer dizer que houvesse o segundo, terceiro e quarto filho. Esse é apenas um modo bíblico de dizer que Maria teve o seu primeiro filho.
não significa que outros filhos se seguiram. Ou seja, o primeiro filho, o primogênito, sendo homem, deveria ser consagrado. Isso fica muito claro, principalmente depois quando a gente lê a parte onde Jesus entrega a sua mãe a João. Se ele tivesse outros irmãos, a tradição estaria clara para nós de que Jesus não precisaria se preocupar com relação à vida de Maria, porque ela teria os outros filhos para se manter, para poder viver. E Jesus não faz isso. Mas vamos lá. Onde que eu parei? Em terceiro lugar, alguns contestam a ideia de que Maria e José tiveram um casamento virginal com base na passagem do Evangelho de São Mateus, que diz que José não conheceu sua esposa até o dia em que Jesus nasceu, diz a passagem. E, despertando José do sono, fez com que, como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa sua esposa, e não a conhecia até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, versículo de 24 ao 25. À primeira vista, a passagem dá a impressão de que José teve relações carnais com sua esposa depois do nascimento de Jesus, e não a conheceu até o dia em que deu à luz a seu filho primogênito. No entanto, como vários estudiosos, santos, papas e teólogos têm dito por séculos, o uso da palavra até nas Escrituras não significa necessariamente que determinada ação vá suceder no futuro. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da história da Igreja, lidou com essa questão específica em sua Suma Teológica. Ele escreveu: na Escritura, até ou enquanto podem ser entendidos de duas maneiras. Às vezes, designa um tempo determinado, como na carta aos Gálatas. A lei foi dada por causa da transgressão, até que chegasse a descendência à qual foi feita a promessa. Mas outras vezes designa um tempo indeterminado, por exemplo, no Salmo 122. Nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. O que não deve ser entendido como se, uma vez obtida a misericórdia, os nossos olhos devessem se afastar do Senhor. Diversas passagens bíblicas atestam que o uso da palavra até não implica em uma ação subsequente. O magistério e a tradição da Igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento perpetuamente virginal resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Esse ensinamento da Igreja é o fundamento da tradição segundo a qual São José foi sempre virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus, na juventude, um voto de virgindade. São Francisco de Sales nos fala que ambos fizeram votos de continuar virgens por todos os dias de suas vidas e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que confirmassem e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta santa união. Maria pertenceu a José e José a Maria, de modo que seu casamento era real, porque eles se deram um ao outro. Mas, como eles puderam fazer isso, eis o triunfo da pureza. Eles deram um ao outro a sua virgindade, e sobre essa virgindade deram um ao outro o direito comum. Que direito? O de salvaguardar a virgindade do outro, a virtude do outro. São Pedro, Julião e Marte. Maria e José protegeram a virtude um do outro em nome da missão de seu filho virginal. A ideia de que São José foi um viúvo e que dele trouxe para o seu casamento com Maria os filhos de um primeiro casamento nunca foi ensinamento oficial da Igreja. A Igreja nunca amparou essa ideia porque essa não está de acordo com a tradição dominante, segundo o qual São José sempre foi virgem. É muito importante ressaltar que a ideia de que São José fora casado com outra mulher e pai de outros filhos antes de esposar Maria, assim como a ideia de que ele já era idoso, tem sua origem em fontes apócrifas, não reconhecidas. De vez em quando a Igreja se utilizou das fontes apócrifas para estipular festas litúrgicas, a dos pais de Maria, de São Joaquim Santana, por exemplo. Mas esses casos são raros e apenas confirmados pela Igreja quando de acordo com a tradição. Não se pode
negar que os padres da igreja, especialmente do Oriente, escreveram em favor de São José ter sido um homem casado e pai de outros filhos, antes de se unir a Maria. No entanto, isso não significa de maneira alguma que a igreja tenha abraçado essa ideia ou as promovido a doutrina oficial. Pelo contrário, a tradição dominante nessa matéria é de que São José não foi viúvo, mas virgem. A tradição da igreja diz que São José viveu uma vida de castidade consagrada. Alguns dos evangelhos apócrifos o retratam como um idoso, até como viúvo, mas não é um ensinamento da igreja. Nós acreditamos, todavia, que ele foi virgem, um virgem que se uniu em casamento virginal com Maria. Servo de Deus, John Hardon. A tradição segundo a qual São José foi um virgem perpétuo nos proporciona uma tremenda compreensão sobre a grandeza e a virtude de São José, além de nos dar uma ideia sobre o qual provavelmente era a sua idade quando se casou com Nossa Senhora. A apresentação de José como um virgem pressupõe que ele era um jovem quando esposou Maria, jovem o bastante para sacrificar suas potências viris. São José virginal é a imagem de um homem jovial que teve de provar virtudes heróicas, sobrenaturais, para continuar virgem. Ele esposou a mulher mais bela que já viveu. Nossa, que um senhor de idade espose uma jovem virgem não implicaria sacrifício, pois a virilidade e a paixão desse homem já estavam decaindo. Mas um homem forte, apaixonado, jovial e virginal teria de fazer um tremendo sacrifício em sua mente, corpo e sentidos e coração para esposar uma mulher tão pura e amável. Nossa! Gente, olha, vou mostrar para vocês o nascer do sol. Veja se isso não é o amor de Deus por nós. Desculpa, tá? Interromper a gente para poder falar isso, porque tem dias que eu olho e falo, Senhor, obrigada. Vou deixar vocês aqui um minutinho para eu pegar minha água. Fiquem aí olhando para São José dormindo, Nossa Senhora. Voltei. Então, é lindo, né? Eu olho às vezes aqui, eu tenho vontade de fazer isso que eu fiz hoje. Mas aí eu falo, não, você vai atrasar. Mas olha que coisa maravilhosa, gente. É muito extraordinário isso. Porque é o seguinte, Deus gosta de deixar pra gente um sinal da grandeza, da pureza e principalmente dos sims que você tem que dar a Deus quando toda a estrutura humana condiciona ao não. Deus, Ele espera da gente o sim quando não faz sentido ou quando isso é impossível. Eu creio tão firmemente nessa tradição, nessa frase, nessa ideia de que São José era um homem forte, poderoso, sabe? Aquele homem assim, grande, elegante, gentleman mesmo, sabe? Educado, pacífico, suave, sabe? Com um olhar penetrante, doce, mas um homem trabalhador, silencioso, um homem dedicado, um homem cuidadoso, aquele que, sabe, o tempo todo vai cuidar da casa, vai organizar as coisas, vai deixar tudo justinho, tudo lindo. E ao brincar com a criança, não vai deixar de ser um homem, sabe? Mas vai ter aquele olhar doce para a criança, que faz uma mãe, sabe, se encher de alegria. São José não tem como ser diferente, porque ele é o esposo da Virgem Maria, a mulher mais linda do universo,
todos que já tiveram a graça de ver a Virgem Maria retratam que é a mulher mais linda do universo. Eu fui ver um filme de Fátima e, nossa, eles colocaram uma atriz tão linda para fazer Virgem Maria que eu creio que ela tenha realmente sido abençoada por Deus para fazer esse papel, sabe? Porque pensa numa mulher linda e eu olhava assim no filme e falava, mãe, e a senhora ainda deve ser muito mais bonita que ela, né? Porque com certeza é. E isso tudo porque Deus, Ele gosta de ver a nossa entrega. Ele gosta de ver que a gente foge da realidade, daquilo que é o normal, que é o natural, para dar o sim a Ele, para aquilo ser um sacrifício de amor. E o mais legal de ser um sacrifício de amor é que quando a gente ama e a gente se entrega e a gente sofre, aquilo nos enche de alegria e não de dor. Eu não duvido nunca disso, eu acho lindo isso daqui. E vamos que vamos. Pense um pouco. Se Eva, a primeira virgem, foi confiada por Deus aos cuidados de um esposo virginal, Adão, que seria diferente, por que seria diferente para com Maria e José? Maria e São José são muito maiores que Adão e Eva. Diferentemente da união de nossos primeiros pais, a união virginal dos nossos novos pais, que é Maria e José, não resultou na queda da raça humana, mas na elevação da humanidade. A união virginal e amorosa de São José e Maria leva à nossa redenção. Sua união virginal produziu um filho virginal, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A tradição católica sempre ensinou que o amor de Maria por Deus foi tamanho que ela consagrou seu corpo a Deus, quando ainda era muito nova, com um voto perpétuo de virgindade. Maria confiou a Deus toda a sua pessoa e confiou absolutamente no plano que Ele tinha para com a sua vida. Ela não queria senão a vontade de Deus. Sua confiança em Deus foi tamanha que se deixou guiar por Ele até o matrimônio. Ela estava certa de que Deus lhe daria um homem que a amasse verdadeiramente tanto a Deus como ela mesma e que, portanto, respeitaria seu voto. Um homem que se dedicasse por completo ao plano de Deus e protegesse a sua virgindade. Ela nunca duvidou de Deus. A virgem se uniu ao noivo virginal. Ela, que se casou com José por obediência aos mais velhos, todavia não temeu por sua virgindade sob a guarda de José. Depositada a sua confiança em Deus, ela delegou a um homem a tarefa de proteger o mais precioso dos tesouros. Ela, que em cerimônia solene dedicara a Deus a flor da virgindade, não teve dúvidas de que teria um esposo virginal. Santo Stanislau. Em São José, Deus preparou um esposo, um guarda e um cavalheiro para Maria. Segundo o plano de Deus, tinha de ser assim. Deus não veio a este mundo de outra forma, que não a união de um homem e uma mulher, um homem e uma mulher virginais. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito e um espelho do amor de Deus, que tinha por ela. Quando encontrou José, ela soube que Deus o havia escolhido para ser o seu amoroso e amado esposo. Confiante no plano de Deus, ela se apaixonou por São José e lhe deu o seu coração. Ai, que coisa linda! O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha a liberdade de dar o seu coração a São José, o único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. Na masculinidade virtuosa de São José, Maria experimentou a pureza, a castidade, a modéstia e o amor sacrificial. O coração e o corpo de Maria estavam seguros no amor de São José. Ele é um espelho da pureza de Deus Pai. Assim como o Pai gera eternamente um filho sem se unir fisicamente a outra pessoa, São José concebe um filho sem se unir fisicamente a Maria. O casamento virginal de São José e Maria leva à maternidade espiritual e à paternidade espiritual e à fecundidade virginal. As maiores mentes teológicas de todo o cristianismo exaltam
a paternidade virginal de São José. E aí eu vou ler os pequenininhos e vou deixar o de Santo Agostinho para vocês lerem depois, tá? José também foi casto para que de um casamento casto nascesse um filho casto. São Jerônimo. São Bernardino de Sena fala: creio que este homem, São José, foi adornado com a mais pura virgindade, a mais profunda humildade e o mais ardente amor e caridade perante Deus. Que lindo! São Bernardino de Sena. São Francisco de Sales fala: para aumentar e sustentar a virgindade de Maria, o Pai Eterno deu a ela um companheiro virginal, o grande São José. E São John Henry Newman diz: ele foi virgem e sua virgindade foi o espelho fiel da virgindade de Maria. Santo Tomás de Aquino também acreditava que São José foi um virgem. O doutor Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de São José, sustentando a ideia de que é próprio de Jesus, que Jesus tenha confiado sua mãe imaculada a um esposo virgem, dado que a mãe imaculada foi mais tarde confiada a um apóstolo virgem, São João, aos pés da cruz. Diz Santo Tomás: cremos que assim como foi virgem a mãe de Jesus, também foi virgem José, porque ele, Deus, pôs a virgem sob os cuidados de um virgem, São João, e assim como fez no final, aos pés da cruz, fê-lo também no início, nas bodas de Maria e José. O raciocínio de Santo Tomás de Aquino faz sentido. Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a um virgem? Não desejaria que sua mãe fosse protegida e honrada por um homem absolutamente puro e casto, reflexo perfeito do amor de Deus? É claro que sim. Santo Alberto Magno também pensou assim e diz: como esposo virginal, ele, São José, guardou sua esposa virginal. No século XVII, a célebre mística Maria de Ágreda escreveu A Mística Cidade de Deus. Trata-se de uma obra-prima devocional que retrata para nós a vida e os prodígios da Virgem Maria. A venerável Maria de Ágreda relata que teve conhecimento de conversas entre Maria e São José. Em uma dessas conversas, São José falava à sua amada esposa sobre como ele se alegrava em sua virgindade e lhe revelava que também fizera um voto de virgindade na juventude. Vamos então finalizar com isso. Minha Senhora, São José falando para a Virgem Maria: declaro-me teus pensamentos castos e teus propósitos. Tu penetrastes e desfraudastes meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois que ele muito cedo me chamou, como com sua luz verdadeira, a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saibas que aos 12 anos também fiz a promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu. E na presença de Sua Majestade prometo ajudar-te o quanto puder a servi-lo e amá-lo em toda pureza segundo o seu desejo. Serei, com a graça divina, teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que recebas meu casto afeto e tenhas a mim como um irmão, sem admitir jamais outro amor fora do que deves a Deus e depois a mim. Nossa. Vocês têm noção desse texto? São José é o esposo virginal de Maria e o pai virginal de Jesus. Ele é um virgem perpétuo. São José é o seu pai virginal. Que coisa linda. Olha, eu percebo claramente o quanto Deus nos ama nesses momentos, sabia? Porque às vezes a gente busca ler muitas leituras, né? Muitos livros, muitas coisas que a gente faz questão de fazer, né? Entendimento na nossa incapacidade miserável. Isso é muito importante. Mas às vezes a nossa fé a gente deixa de lado, a gente não fica muito interessada em conhecer a fundo, né, a questão da tradição, do magistério. E às vezes a gente se deixa levar por questionamentos de pessoas, às vezes
mal intencionadas, né? Bem mal intencionadas, em querer diminuir, né, a grandiosidade de Maria e José. Pensem em vocês comigo. Santo Agostinho, doutor da igreja, São Paulo, apóstolo, também maior evangelista. Todos eles viveram uma vida, né, humana, cheia de pecados. E foram transformados por Jesus Cristo, ao passo de poderem dizer que não era mais eles que estavam vivendo, mas era Cristo. O coração dele já ardia, de Santo Agostinho, já ardia com o fogo de Cristo, ou seja, ele já estava tomado por Cristo. Mas, neste caso de Nossa Senhora e São José, eles eram puros, castos, porque não existe possibilidade de você viver com pais e deles não herdar tudo aquilo que é a estrutura de vida deles. Então, um filho pode ter vários tutores, professores maravilhosos, tios, tias virtuosos, mas o filho sempre vai mirar o exemplo do pai e da mãe. Imagina Deus escolhendo o pai e a mãe deles aqui na terra. Como que ele faria? Ele escolheria qualquer um? Ou ele escolheria algo extraordinário? Então, Jesus veio no seio de uma família estruturada por Deus para ser a família sagrada. São José, casto guarda da Virgem, ele é representado com o lírio da pureza. Pureza esta que estava em níveis muito extraordinários, claro, porque ele estaria cuidando do ser humano mais extraordinário que já existiu. Deus humanado estaria aos braços dele. Será que Deus teria escolhido qualquer um para fazer essa missão tão importante? Caminhar por terras pagãs, por longos anos, viver no Egito, voltar com sua família por um caminho ainda mais longo do que tiveram ido, estar em Nazaré ensinando ofícios, cuidando da família, protegendo. Vocês acham mesmo que seria alguém fraco, velho, já casado? Sabe? Isso não faz sentido nenhum. A grandiosidade da Sagrada Família retrata a grandiosidade dessas duas almas que Deus confiou o seu único filho. Quão grande é o amor de Deus por nós. Vamos à ladainha de São José e deixamos, gente, com que todos esses pensamentos e leituras possam crescer em nossa alma através do Espírito Santo, para que a gente possa defender a nossa fé com muito amor e que as pessoas possam sentir a presença desse amor que é do Espírito Santo e assim possam se convencer de que algo muito extraordinário aconteceu há 2000 anos e que nós recebemos o Natal de Deus nessa terra, para que um dia nós pudéssemos ir glorificá-lo no céu. Tudo isso faz parte de um lindo plano de amor, mas que nós não precisamos limitar esse plano grandioso em coisas e questões meramente humanas. Ela é divina, tá bom? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência,
rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida em família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os teus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter, por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E é assim, com o coração cheio de gratidão, que nós encerramos o 13º dia e vamos amanhã continuar a nossa tarefa de nos consagrarmos a São José através desse retiro maravilhoso que Deus nos concedeu realizar. É tudo obra de Deus e nós devemos ser seus filhos obedientes. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora e São José passem à frente e que possamos ter um dia santo com a graça de Deus. Amém? Estivemos com Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Tchau. Amo vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.